Quando tudo quebra ao mesmo tempo, não é azar, é arquitetura. Esse vídeo aqui não é sobre consertar nada. Esse vídeo é para te ajudar a entender, porque mesmo mudando partes da sua vida, o resultado em geral não melhora. Eu não vou te dar método, eu não vou te dar passo a passo e eu não vou te fazer promessa. O objetivo meu neste vídeo é te dar clareza estrutural. Se você sair desse vídeo entendendo exatamente porque você continua preso no mesmo padrão, esse vídeo já cumpriu seu papel. Eu sou Carlos Henrique, criador do Sistema Dominante, e o meu trabalho é mostrar porque adultos inteligentes continuam presos em ciclos de recomeço, não por falta de força de vontade ou por falta de disciplina, mas simplesmente porque as pessoas operam em sistemas que elas não sustentam. Normalmente, como que é o padrão, tá? Para o vídeo de hoje. Você decide melhorar algo específico na sua vida. Você coloca esforço, você coloca atenção, você coloca presença. Só que o que acontece? A vida real entra. Trabalho, imprevisto, cansaço, fricção. Aquilo que novo que você começou a fazer, ele começa a ceder, começa a ruir em mais de um ponto ao mesmo tempo. E você tenta segurar com esforço. Só que você não segura. Não por muito tempo. Por quê? Porque você cansa. O sistema inteiro cede, não só uma parte. E quando isso acontece, você pensa assim, puxa vida, a culpa é minha. E na tua cabeça, o recomeço vem como uma única resposta conhecida. Só que, qual que é o ponto aqui? Qual que é o erro? O erro não é você achar que uma peça isolada falhou. Não, o erro seu é achar que os sistemas quebram de forma independente. Não quebra. Na prática, quando um ponto cede, ele puxa os outros junto com ele. Olha só, você tem uma agenda corrida e a agenda pressiona a energia. A energia afeta a decisão altera o comportamento. Quando você tenta corrigir só um elemento, o restante do sistema volta para o padrão antigo. Não é fraqueza, não. É que a sua vida tem uma interdependência estrutural. Imagina uma orquestra formada só por músicos excelentes. Cada um deles domina perfeitamente o próprio instrumento. Muito bem. E no ensaio tudo parece funcionar. Maravilha. Só que quando a música avança e o ritmo da música muda, cada músico começa a seguir o seu próprio tempo. Então o violino vai para um lado, o piano vai para o outro e a percussão vai para o outro. O ponto é, o violino não está errado. O piano não errou, né? A percussão não é incompetente. Qual é o problema? O problema é que não existe um sistema que mantenha todos sincronizados quando a música fica complexa. Olha só, a música ela não vai falhar por causa de um instrumento específico. Ela vai falhar porque todos os instrumentos estão desorganizados em conjunto. Esse é o ponto. Você pode até recomeçar o ensaio do zero e vai melhorar por alguns minutos, mas se você não tiver uma integração estrutural, o descompasso vai voltar no meio da música, como aconteceu da outra vez. É simples assim. E para que você me entenda melhor, deixa eu te falar o que é sistema. Sistema é o conjunto de comportamentos e rotinas que trabalham de forma organizada e integrada para gerar um resultado previsível. E quais são os benefícios de você entender essa ideia? Primeiro benefício de você entender a ideia de sistema é o seguinte, é previsibilidade. O que significa isso? Quando você tiver algum resultado que não está dando certo, você vai entender exatamente por que não está dando certo. O resultado, ou um resultado negativo, vamos colocar assim, vai ser consequência direta da desintegração dos sistemas que você tem. Segundo benefício é redução da culpa pessoal. Em que sentido? Você vai deixar de interpretar o erro como uma falha pessoal e você vai passar a interpretar este erro como uma falha de sistema, que é na verdade o que ele é. E você pode me dizer assim, Carlos, mas eu já tentei mudar várias partes da minha vida.
E eu falo para você, eu acredito que você tentou. Mas lembra do seguinte, mudar as partes não altera a lógica do conjunto. Quando essas partes continuam mal integradas, não vai resolver. Você precisa mudar a lógica da integração. Você pode me dizer também, Carlos, puta, então não basta um sistema tá ruim para dar tudo errado? E aí eu falo para você, não tem a ver com isso. Se você tiver sistemas excelentes que não conversem entre si, é só uma questão de tempo para você ter um colapso. Então, digamos que você tenha um excelente sistema de alimentação, um excelente sistema de atividade física. Então, sistema de saúde, alimentação e atividade física. Tá, só que ele não conversa com o resto da sua vida. O que acontece? Não adianta. Precisa conversar com os outros aspectos da sua vida. Então, a sua área de saúde precisa conversar com a sua área familiar, que precisa conversar com a sua área de trabalho, que precisa conversar com a sua área de saúde. Tudo precisa estar integrado. Tá bom? Senão, o que acontece? O colapso é previsível. E você pode dizer assim para mim, tá, Carlos, mas essa mentalidade de sistema não tira a responsabilidade demais da pessoa? Eu falo para você, não. O que ela faz? Ela tira a culpa improdutiva e coloca a responsabilidade na estrutura. Então, você vai olhar para a sua vida não como partes isoladas, mas você vai olhar para a sua vida como uma estrutura integrada e você vai entender que se alguma coisa, tá, na sua vida não deu certo, é porque os sistemas da sua vida, não você enquanto pessoa, mas o sistema da sua vida está mal desenhado, beleza? E agora eu vou falar para você do erro clássico, que é o tema deste vídeo aqui. E o erro clássico é você tratar as falhas, né, em qualquer área da sua vida como eventos isolados. É como você tratar as coisas, você trata a sua rotina, a sua motivação, a disciplina, tal foco como coisas isoladas, e elas não são, elas são juntas. Então, cada correção que você faz, você vai ter um impacto num outro sistema. E imagina um prédio onde começa a aparecer rachadura nas paredes. Imagina isso. Muito bem, primeiro a parede da sala, depois a parede do quarto, e em seguida as portas não estão fechando mais. Beleza? Beleza. E qual que seria o jeito errado disso? O jeito errado disso seria você tratar. Você vai lá, primeiro na sala, você vai, passa massa corrida e você pinta, você trata a parede da sala, depois você trata a parede do quarto, depois você tenta ajeitar as portas e durante um tempo parece que resolveu. Mas passou um pouquinho, as rachaduras elas voltam em outros pontos. E qual é o ponto aqui? A rachadura não é a causa real. O problema está na estrutura do prédio que distribui mal o peso. Então, não é que a parede falhou. Não, o sistema foi construído sem considerar como as partes se sustentam juntas. Por isso que falhou. E esse é o erro clássico. É você tratar as coisas separadamente. Enquanto você tratar cada coisa separadamente, o prédio vai continuar falhando em conjunto. Sistemas, eles não quebram por causa de um ponto fraco. Não, eles quebram porque eles foram desenhados sem considerar o efeito dominó. Ó, a força de vontade tenta segurar o que ela não sustenta. A motivação tenta compensar o que não foi integrado. Quando tudo depende de você segurar, o sistema já falhou antes de você começar. Carlos, por que o sistema falhou? Simples, porque você vai cansar. E a gente cansa, tá bom? E olha só, todo o meu conteúdo é voltado para ajudar você a terminar o que você começou. Por quê? Porque ninguém fala sobre isso. Ninguém fala como que você deve fazer para você terminar o que você começou. E normalmente as pessoas começam com motivação e força de vontade. Só que esses recursos, primeiro, eles são escassos, tá bom? Segundo, eles não vão sustentar por muito tempo. Beleza? Olha só, se tudo desmorona junto, o problema não é você perder o controle. Não, o problema é o sistema que você está utilizando exigir controle. Este é o ponto, entendeu? Então, quando depende do esforço consciente,
o colapso é questão de tempo. Carlos, por que que isso acontece? Porque esforço consciente é extremamente cansativo. Olha só, vou dar um exemplo que você vai entender. A coisa mais difícil que eu fiz na vida, que eu falo pra você que foi muito difícil pra mim. Só um minuto. A coisa mais difícil que eu fiz na vida, pra mim, foi ter aprendido a dirigir. Para outras pessoas foi fácil, para mim foi muito difícil. Por quê? Porque exigia extrema atenção consciente. Quando você está começando, você presta atenção consciente em tudo. E o que, que acontece? É extremamente cansativo. E à medida que você vai aprendendo, você precisa de menos atenção consciente. Ou seja, fica cada vez mais fácil, tá? Porque vai passando da atenção consciente para o subconsciente. Beleza? E olha só, o jeito certo começa de você entender que a decisão, o comportamento e o ambiente, eles não operam separados, eles operam juntos. Quando um muda e os outros não acompanham, você tem uma tensão que se acumula, tá? A sustentação, ela não vem de ajuste isolado, mas ela vem da coerência entre as partes, beleza? E olha só, se tudo desmoronar junto, o problema não é você perder o controle. É o sistema que você está operando exigir controle constante. Quando o conjunto não se apoia, ele cobra esforço até ele quebrar. Ou seja, quebrar é questão de tempo. E já nos encaminhando para o final desse vídeo, deixa eu te falar uma coisa. Você não falhou porque você desistiu. Não. O sistema produziu exatamente esse resultado ao não integrar as partes. Quando o sistema que você está operando exige esforço consciente, querido, o colapso é questão de tempo. Novos resultados não exigem mais força. Novos resultados exigem novos sistemas. E os sistemas, eles não vão se corrigir só porque você entendeu isso. Beleza? Olha só. Obrigado pela atenção e eu te vejo no próximo Sessão Dominante.